Imagine só se eu lhe dissesse que a BYD, a empresa de veículos elétricos que mais cresce no mundo, não só fabrica baterias, como também constrói seus próprios motores híbridos. E tudo isso em fábricas secretas e de alta tecnologia, onde um novo motor fica pronto em poucos minutos. Mas a verdadeira questão é: onde esses motores são realmente fabricados? É apenas uma fábrica ou existem várias unidades de produção escondidas por trás disso? E o mais importante, o que torna o motor híbrido da BYD tão especial a ponto de diferenciá-lo dos demais? Você provavelmente já ouviu falar muito sobre a Tesla e outras montadoras de veículos elétricos, mas a BYD criou discretamente um sistema onde motor, bateria e motor elétrico trabalham juntos como uma combinação poderosa. E é por isso que os carros híbridos da BYD estão se espalhando tão rapidamente pelo mundo. Mas o verdadeiro segredo começa dentro da fábrica, onde, da matéria-prima ao motor final, cada etapa utiliza tecnologia que você provavelmente nunca viu antes. E neste vídeo, vamos mostrar tudo isso, a verdade completa, o processo passo a passo, e as fábricas secretas onde esses motores são produzidos, e como isso está representando uma forte concorrência para empresas como Toyota e Tesla. Antes de prosseguir com o vídeo, certifique-se de se inscrever no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. Agora, vamos falar sobre os motores híbridos da BYD. Onde esses motores são fabricados? A BYD produz a maior parte de seus sistemas de propulsão híbridos na própria China. Por trás disso está sua subsidiária FinDreams Powertrain. Essa empresa cuida especificamente da produção de motores, transmissões e do sistema híbrido completo. A BYD construiu esse sistema de forma tão robusta que não precisa depender de nenhuma empresa externa. Agora, vamos falar das principais fábricas. A BYD possui diversas fábricas de grande porte na China. Primeiro, Shenzhen. Esta é a sede da BYD. Foi aqui que a empresa começou e, ainda hoje, pesquisas, desenvolvimento e algumas linhas de produção funcionam aqui. A fábrica de Shenzhen é muito avançada, onde novas ideias são testadas. Em seguida, vem a mega fábrica de Zhengzhou. Esta fábrica é realmente impressionante, tão grande que parece uma cidade inteira. Aqui, um carro é preparado a cada poucos segundos. Além da montagem de modelos híbridos, componentes do sistema de propulsão também são fabricados aqui. O nível de automação em Zhengzhou é muito alto. Robôs podem ser vistos trabalhando dia e noite. A fábrica de Xi'an também é muito importante. A fábrica tem capacidade para produzir cerca de 900 mil veículos por ano. Motores e sistemas completos para esse UVs e sedãs híbridos são fabricados aqui. Em Changsha, também há uma forte linha de produção de veículos híbridos em funcionamento. Essa fábrica na província de Hunan é conhecida por sua mão de obra qualificada e boas instalações. A fábrica de Hefei é nova, mas está crescendo muito rapidamente. No total, a BYD possui entre 8 e 9 grandes bases de produção de veículos na China, onde são fabricados componentes híbridos. Agora, o ponto mais importante, a integração vertical. O que isso significa? A BYD manteve tudo sob seu controle. Sob o mesmo teto, tudo, da matéria-prima ao conjunto motopropulsor finalizado, é preparado. A fabricação do bloco do motor, o enrolamento do motor elétrico, a montagem da bateria, a instalação da caixa de câmbio, tudo acontece em um só lugar. Não há necessidade de importar peças de outras empresas. Por causa disso, o custo permanece baixo, o controle de qualidade se torna mais fácil e não há problemas na cadeia de suprimentos. Veja bem, a maioria das empresas depende de fornecedores. Motor de um lugar, bateria de outro, motor de outro lugar. Mas a BYD construiu seu próprio ecossistema completo. É por isso que ela consegue produzir carros híbridos tão acessíveis e eficientes. Agora, vamos falar sobre a expansão global. A BYD não está mais limitada à China. Ela inaugurou uma nova fábrica no Brasil, onde modelos híbridos locais estão sendo montados. A produção também está em andamento na Tailândia e no Uzbequistão. Novas fábricas estão sendo construídas na Hungria e na Turquia. Nesses locais, os carros são montados, mas os principais motores híbridos e sistemas de transmissão ainda vêm principalmente da China, porque a infraestrutura, a tecnologia e a escala lá são as melhores. No futuro, a fabricação local de motores também poderá começar nessas regiões, mas, por enquanto, todo o sistema depende dessas grandes fábricas na China. E essas fábricas não são apenas grandes, mas também inteligentes. Inteligência artificial, robótica e monitoramento digital são usados em todos os lugares, para que cada motor saia perfeito. Escala de produção.
Quantas unidades são produzidas anualmente? Agora, vamos falar dos números reais. Qual é o volume de produção dos motores e sistemas de propulsão híbridos da BYD? Você vai se surpreender. Em 2008, a BYD lançou o primeiro carro híbrido plug-in produzido em massa do mundo, o BYD F3DM. Desde então até agora, ou seja, até 2026, a BYD produziu mais de 7 milhões de veículos PHEV. Isso significa mais de 7 milhões de carros híbridos, e esse número aumenta a cada ano. Nos últimos anos, a BYD ganhou uma velocidade impressionante. Em 2025, a empresa produziu e vendeu mais de 4 milhões de veículos de novas energias, incluindo veículos elétricos e híbridos. Desse total, os híbridos representam uma parcela muito significativa. Em muitos meses, os híbridos chegaram a superar os veículos elétricos. Isso significa que centenas de milhares de sistemas híbridos DM são produzidos anualmente. A capacidade total de produção de veículos da BYD, somente na China, é superior a 5 ou 6 milhões de carros por ano, e essa capacidade continua crescendo. Fábricas como as de Zhengzhou, Xi'an e Hefei, juntas, tornam possível esse número expressivo. Modelos híbridos como o BYD Qin, BYD Song, BYD Seal e BYD Tang vêm equipados com o sistema DMI. Portanto, imagine quantos sistemas de propulsão híbrida são produzidos anualmente. Mesmo em 2021, uma única linha de produção tinha capacidade para cerca de 500 mil unidades por ano do motor DMI. Agora, várias linhas estão em operação e a capacidade aumentou muitas vezes. Veja só a produção diária. Algumas das megafábricas da BYD são tão rápidas que um novo carro sai da linha de montagem a cada 30 a 60 segundos. A superfábrica de Zhengzhou é o maior exemplo disso. A produção funciona lá dia e noite. Imagine quantos carros são produzidos em 24 horas? Centenas. E todos os carros vêm com um sistema híbrido já instalado, ou este é instalado durante a montagem. O sistema de propulsão da FinDreams possui diferentes linhas de produção dedicadas a motores híbridos. Unidades EHS, motor elétrico com gerador, caixas de câmbio e baterias. O motor Xiaoyun D1L, que é o coração do sistema híbrido, também é fabricado em alta velocidade nessas fábricas. A fabricação de um motor envolve muitas etapas, mas, graças à automação, a velocidade de produção é altíssima. Por que números tão expressivos? Porque a BYD implementou a integração vertical. Da matéria-prima aos testes finais, tudo acontece dentro de suas próprias fábricas. Não há necessidade de depender de fornecedores. Assim, o aumento da produção se torna muito fácil. Após 2022, a BYD parou completamente de fabricar carros movidos exclusivamente a gasolina. Agora, todo o foco está em veículos elétricos e híbridos. O resultado? A produção bate novos recordes a cada ano. Nos dados de 2024 a 2025, os híbridos chegaram a superar os veículos elétricos em alguns segmentos. As pessoas agora estão optando pelo DMI por sua maior autonomia, menor custo e confiabilidade. Veja a fábrica de Zhengzhou. Ela é muito maior do que uma gigafábrica da Tesla. Lá, robôs, esteiras transportadoras e trabalhadores atuam em conjunto ininterruptamente. Um relatório chegou a afirmar que algumas linhas de produção da BYD possuem cerca de 97% de automação. Isso significa menos humanos e mais máquinas. Até mesmo os controles de qualidade são automatizados. Cada motor passa por testes de vibração, potência e eficiência de combustível. Como um motor híbrido é construído? Processo passo a passo. Como é fabricado o motor híbrido da BYD? Tudo começa com a matéria-prima. Primeiro, materiais como aço, alumínio e ligas metálicas chegam à fábrica. Em seguida, inicia-se o trabalho de fundição e forjamento. Na fundição, o metal derretido é vertido em moldes para criar a forma básica do bloco do motor. Já na forja, aplica-se uma forte pressão para tornar o metal mais resistente. O motor Xiaoyun de 1 litro da BYD também começa aqui. Este motor é especial porque sua eficiência térmica chega a 43%, o que significa que mais energia do combustível é convertida em potência e menos é desperdiçada. Depois disso vem a usinagem. O bloco do motor bruto é enviado para máquinas CNC. Essas máquinas controladas por computador são extremamente precisas. Os cilindros são usinados, as superfícies são alisadas, os furos são criados e peças como pistões, virabrequim e bielas são preparadas.
Em um motor híbrido, a precisão é fundamental, pois ele precisa funcionar em perfeita sincronia com o motor elétrico. Mesmo um pequeno erro pode comprometer todo o sistema. Em seguida, inicia-se a montagem dos componentes do motor. Os pistões são instalados nos cilindros, o virabrequim é colocado e patioatekish, uku, iki. Por fim, peças como válvulas, comando de válvulas e corrente de distribuição são adicionadas uma a uma. Aqui, tanto trabalhadores quanto robôs atuam em conjunto. Nas fábricas da BYD, o nível de automação é alto, o que permite um trabalho rápido e minimiza erros. Os canais de óleo e as camisas de refrigeração também são verificados, pois protegem o motor contra superaquecimento. Este motor de 1 litro geralmente funciona como um gerador no sistema híbrido e ajuda a carregar a bateria. Depois disso, vem a parte mais especial, o e-gas, que significa Sistema Híbrido Elétrico. Nesta unidade, tanto o motor de tração quanto o motor gerador estão localizados na mesma carcaça. O enrolamento dos motores elétricos, a montagem dos ímãs e a preparação do sistema de refrigeração são feitos em uma linha separada. Em seguida, essa linha é conectada ao motor. Juntamente com isso, também são instalados um redutor de velocidade, um inversor e um controlador. Dessa forma, o motor, os dois motores elétricos, o inversor e o controlador formam juntos um conjunto de transmissão compacto que cabe facilmente sob o carro. Agora é a vez da bateria. As células da bateria são fabricadas em uma fábrica separada. Em seguida, são montadas em módulos e conjuntos. Após os testes de segurança, o conjunto de baterias é conectado eletricamente ao sistema de propulsão híbrido. Juntamente com isso, o BMS, Sistema de Gerenciamento de Bateria, também é instalado, protegendo a bateria contra superaquecimento, sobrecarga e danos. Agora, o sistema completo começa a ficar pronto. Motor para condução elétrica, bateria para maior autonomia e um motor a gasolina eficiente como reserva. Mas a BYD não envia nenhuma unidade sem antes realizar testes. Em testes de bancada, o motor é operado em diferentes rotações. Verifica-se o consumo de combustível, a potência gerada e o calor produzido. Em seguida, são realizados testes de durabilidade, nos quais o motor é operado por longos períodos para verificar sua resistência. Vibração, ruído, emissões e testes elétricos da unidade IHS também são realizados separadamente. Sempre que um problema é encontrado, a unidade retorna para retrabalho. Somente os conjuntos motopropulsores que passam em todos os testes seguem adiante. Na etapa final, o conjunto motopropulsor completo é montado no chassi do veículo. Em seguida, é realizado um teste em dinamômetro, onde o carro é testado em diferentes velocidades e cargas, permanecendo parado. Após simulação em condições reais, teste de vazamento de água, inspeção final e atualizações de software, o carro fica pronto para entrega. Como funciona a tecnologia DMI? Agora, vamos falar sobre a magia da tecnologia. DMI da BYD. Este não é apenas um sistema híbrido, é realmente revolucionário. Normalmente, em carros híbridos, o motor a gasolina tem prioridade e o motor elétrico apenas auxilia. Mas o sistema híbrido DMI da BYD funciona de forma um pouco diferente. Aqui, o motor elétrico tem prioridade. Isso significa que, na maior parte do tempo, o carro funciona com energia elétrica, proporcionando uma sensação totalmente semelhante à de um veículo elétrico. E o motor a gasolina só entra em ação quando necessário, e funciona como um gerador. Imagine só, você está no trânsito da cidade. O carro é completamente silencioso, sem vibração, aceleração instantânea. E o motor nem sequer liga, pois a bateria e o motor elétrico cuidam de tudo. Mas, assim que você inicia uma viagem longa ou pega a estrada, o motor silenciosamente carrega a bateria pela parte traseira. Dessa forma, a condução permanece suave e sem preocupações. Agora, vamos entender os modos de condução de uma forma simples. No modo EV, veículo elétrico, se a bateria estiver bem carregada, o carro funciona apenas com o motor elétrico. E na cidade, você pode percorrer de 80 a 100 km sem usar gasolina, tendo uma experiência completamente silenciosa e suave. No modo híbrido, quando a bateria começa a ficar fraca, o motor a combustão entra em funcionamento, mas não aciona as rodas diretamente. Em vez disso, ele alimenta um gerador. O gerador produz eletricidade e a envia para o motor a combustão ou para carregar a bateria. Nesse modo, o motor a combustão funciona sempre na sua rotação mais eficiente, o que economiza combustível.
Já o modo paralelo é utilizado quando é necessária potência repentina, como em ultrapassagens ou acelerações rápidas. Nesse modo, o motor a combustão e o motor a combustão trabalham juntos para impulsionar o carro e fornecer potência máxima. Este sistema utiliza um motor a gasolina Xiaoyun de 1 litro que oferece uma eficiência térmica de cerca de 43%, o que significa que mais combustível é utilizado para o trabalho e menos é desperdiçado. Já o motor elétrico tem uma eficiência de cerca de 97% e juntos formam uma combinação muito sólida. Agora, falando em vantagens, o consumo de combustível torna-se muito baixo. Na cidade, fica em torno de 4 a 5 litros por 100 quilômetros e às vezes até menos. E nas rodovias, o custo não aumenta muito. A condução é muito suave porque o motor elétrico oferece torque instantâneo, sem solavancos. A autonomia também é longa com o tanque e a bateria totalmente carregados. É possível percorrer entre 1.000 e 2.000 quilômetros, e em alguns modelos, como o BYD Chin LDME, há relatos de autonomias superiores a 2.000 quilômetros. Os custos de funcionamento permanecem baixos porque a eletricidade é mais barata e o consumo de gasolina é menor. E como o motor funciona menos, a manutenção também é reduzida. A cabine permanece mais silenciosa porque o carro funciona principalmente no modo elétrico. Agora, se compararmos com o sistema híbrido da Toyota, o sistema da Toyota é definitivamente confiável, mas sua abordagem é mais antiga, onde o motor a combustão realiza a maior parte do trabalho e o motor elétrico auxilia. E mesmo na cidade, o motor a combustão liga e desliga constantemente. O DMI da BYD, sendo totalmente elétrico, proporciona uma sensação mais próxima à de um veículo elétrico. A BYD utiliza um motor elétrico mais potente, e a bateria também é maior e mais avançada, resultando em maior autonomia. O sistema da Toyota é confiável, mas a BYD adotou uma configuração mais moderna. Um motor pequeno e eficiente, um motor potente e uma bateria maior, que proporcionam melhor desempenho e eficiência, e às vezes até a um custo menor. A maior vantagem do DMI é que você tem a sensação de dirigir um veículo elétrico, mas sem a preocupação com a autonomia. Você pode abastecer com gasolina em qualquer lugar e continuar a viagem. Na cidade, você pode dirigir confortavelmente usando energia elétrica. O software do sistema também é muito inteligente. Ele decide automaticamente qual modo usar, mantendo o desempenho e a eficiência equilibrados. Após anos de trabalho, a BYD aprimorou essa tecnologia a tal ponto que hoje ela se espalha rapidamente pelo mundo. Não é um veículo totalmente elétrico nem um carro a gasolina tradicional, mas um equilíbrio perfeito entre os dois. Tecnologia de fabricação avançada. Ao observar as fábricas da BYD, a sensação é de que o futuro já chegou. Não se trata apenas de locais de fabricação de carros, mas sim de um ambiente que lembra um showroom de manufatura de alta tecnologia. Aqui, mais de 90% do trabalho é realizado em linhas automatizadas. Robôs e humanos trabalham juntos, mas tarefas pesadas e de extrema precisão são executadas por robôs. Imagine uma longa linha de montagem, onde braços robóticos levantam motores, instalam baterias, fazem a fiação e posicionam cada peça no local exato. Em fábricas como as de Shenzhen, Zhengzhou e Xi'an, o nível de automação é considerado superior a 90%. Um único trabalhador monitora vários robôs simultaneamente, o que aumenta a velocidade e reduz significativamente a possibilidade de erros. Em processos como soldagem, pintura e montagem, robôs trabalham incessantemente e esteiras transportadoras mobilizam automaticamente os veículos para a próxima estação. Nos sistemas de propulsão híbridos, a precisão é fundamental, pois o motor elétrico e a caixa de câmbio precisam operar em perfeita sincronia, e os robôs conseguem repetir essa precisão inúmeras vezes, resultando em unidades praticamente idênticas. E quando se trata de controle de qualidade, a BYD também não abre mão da excelência. Em cada etapa, são instalados sensores e inteligência artificial. Câmeras e sensores a laser escaneiam as peças, e até o menor erro gera um alerta instantâneo. Uma das coisas mais interessantes é a tecnologia de gêmeos digitais, que consiste na criação de um modelo virtual da máquina real no computador. Mesmo antes do início da produção, são realizados testes virtuais para identificar possíveis problemas, o que economiza tempo e material.
Os testes de motor, desempenho da bateria e verificações completas do conjunto motopropulsor são realizados por sistemas automatizados. Os dados são enviados para a nuvem em tempo real e, caso algum problema seja detectado, a linha de produção é imediatamente interrompida e corrigida, o que explica a alta confiabilidade dos veículos. Agora, vamos falar sobre os desafios e os planos para o futuro. Uma grande empresa como a BYD não tem desafios pequenos, mas os enfrenta com muita inteligência. Primeiro, vamos entender os desafios, depois veremos os planos para o futuro. O primeiro ponto é a cadeia de suprimentos. O maior trunfo da BYD é que a maior parte do seu trabalho está sob controle próprio, desde a matéria-prima até o carro final. Ainda assim, os preços de materiais para baterias, como lítio, níquel e cobalto, continuam oscilando em todo o mundo. O fornecimento dentro da China é robusto, mas, em nível global, qualquer problema político ou restrição comercial pode gerar dificuldades. Ainda assim, a empresa já está preparada à sua maneira. Está trabalhando com diversos fornecedores, entrando no setor de mineração em algumas regiões e também reciclando baterias antigas para reutilizar materiais. Agora, quanto aos planos futuros, a empresa tem um plano claro: aumentar a produção local. Nos próximos 2 a 3 anos, a empresa está preparando instalações de produção completas no Brasil, na Europa e no Sudeste Asiático. Estão sendo encontrados fornecedores locais e os trabalhadores estão sendo treinados para que os custos possam ser reduzidos e os carros possam ser fabricados de acordo com as necessidades de cada mercado. Na tecnologia híbrida, também, as atualizações estão acontecendo rapidamente. Nas novas gerações de motores DMI, injeção direta de metanol, tanto a autonomia quanto a eficiência aumentarão, e será possível dirigir mais de 2.000 quilômetros. O motor ficará ainda menor e mais eficiente, o propulsor mais potente, e as atualizações de software continuarão chegando remotamente, para que até mesmo os carros mais antigos pareçam atualizados. Também estão sendo desenvolvidos motores flex em alguns mercados, como a mistura de etanol e gasolina no Brasil. Para a capacidade off-road, o foco está aumentando em novas plataformas. Em termos de tecnologia, a empresa não fica para trás. Em breve, sistemas avançados de assistência ao condutor e recursos de autonomia de nível 2, mas também estarão presentes em veículos híbridos. Os sistemas de gestão de energia baseados em IA tornar-se-ão mais inteligentes, decidindo automaticamente como utilizar a bateria e o motor com base nas condições de condução. A empresa também está focando na sustentabilidade, aumentando o uso de energia verde e aprimorando a reciclagem, para que possa caminhar rumo à produção neutra em carbono no futuro. Falando em concorrência, Tesla, Toyota e muitas marcas locais estão na disputa, mas a BYD está se destacando devido à sua velocidade, vantagem de custo e novas tecnologias. No futuro, se a produção local aumentar, os carros híbridos poderão se tornar ainda mais acessíveis em mercados como a Índia, a Europa e a América Latina. Com a nova tecnologia DMI, a autonomia, o desempenho e a eficiência serão ainda melhores. É evidente que a empresa não está apenas fabricando carros, mas mudando a forma como a mobilidade funciona. Existem desafios, mas as soluções também estão sendo preparadas. Nos próximos anos, a BYD pode nos surpreender ainda mais. Se você está pensando no futuro dos carros híbridos, é certo que essa tecnologia veio para ficar, principalmente em mercados emergentes. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim, você receberá vídeos informativos como este em primeira mão. Até o próximo vídeo. Até lá, tchau e dirija com segurança.